Então, a dupla excepcionalidade, ela precisa de um diagnóstico diferencial. E aí, eu puxando para a minha área, eu sempre digo que o especialista, o guarda-chuva, precisa ser o da superdotação. Por quê? Um especialista na superdotação, que tem conhecimento e experiência, porque ele precisa ter experiência. Eu aprendi a avaliar com muitos anos. Eu não sabia. Você não aprende assim com o que você aprende na universidade. Você pode fazer o melhor curso de PhD para avaliação, que inclusive nem existe, mas você não vai aprender a avaliar se você não viver ali com as crianças. Você sabe por quê? Porque cada criança me ensina cada dia alguma coisa nova. Eu fico Uhum. chocada. A minha imersão na literatura da neurociência é exatamente pelo que eu vejo nas crianças. Elas sempre trazem alguma coisa. Eu falei, gente, isso aí eu nunca vi em nenhum. O que será? Aí eu começo a estudar e aí eu começo a encontrar autores que já viram aqui. Então, é um poço sem fundo. Então, esse diagnóstico diferencial, eu sugiro sempre aos pais, viu que o filho está diferente, ele não está parecendo igual às outras crianças, mas ele tem uma facilidade de aprender, por exemplo, que poderia ser um termômetro, ou ele tem uma intensidade muito grande, ele é um pouco isolado das outras crianças, ele não se conecta com as outras crianças, ele tem um problema um pouco de socialização, ele costuma olhar para as crianças e ficar ali, não entra, às vezes ele não tem amigos, ele é muito disperso, às vezes ele fica olhando, ele chega no parquinho, está todo mundo correndo, gritando, e ele fica assim olhando para a roda. Muitas vezes eles estão tentando entender como funciona. E muitos falam, ali tem um autista. Ali tem Uhum. um TDAH, ele está disperso, ele não está se conectando ao ambiente. Outros que conhecem mais de autismo vão falar, tá, ali tem um autista, está vendo? Ele está fora, alienado. E quem entende de superdotação e observar essa criança vai ver que ele está observando o mecanismo de funcionamento da roda do parquinho. E ali tem as 3 neurodivergências provocando a visão do mito. Aí cada um que chega vai dando um palpite dentro do seu imaginário ou daquilo que você domina. E aí quando eu falo que a superdotação seria o guarda-chuva maior, é porque um especialista em superdotação e em avaliação, ele consegue enxergar esses pontos, porque ele consegue diferenciar o que não é superdotação somente. E Uhum. quem é especialista só no TEA, só no TDAH, ele vai ter um olhar para toda a problemática do TEA, toda a problemática do TDAH e também TOD. A gente tem muitos, mas, Kelly, é uma estatística absurda de diagnósticos errados que une TEA, TOD e TDAH, são os mais comuns. Tem TOC também por causa da mania de superdotado de organizar. Ele é muito analítico muitas vezes, que as coisas muito no lugar, não pode tirar do lugar, que é um comportamento também da criança autista. E quando um especialista de autista está avaliando uma criança e vê isso, na história dele, o pai geralmente fala: olha, os carrinhos todos em ordem. Esses carrinhos em ordem pode ser uma rigidez do autista e pode ser um comportamento ritualístico do superdotado. Quem vai entender dessa diferença, por que, que é mais o especialista em superdotação? Porque o nosso estudo ele traz uma perspectiva mais aberta dessa neurodivergência. A mistura de outros diagnósticos, por exemplo, né? Você Uhum. não tem como ver um superdotado só em 3 anéis. Por isso, a minha luta no Brasil para a gente expandir essa teoria que predomina aqui, porque você não tem como reduzir uma superdotação à criatividade, envolvimento com a tarefa e habilidade acima da média. Por quê? Quando eu falo que é criatividade, envolvimento com a tarefa, habilidade acima da média, você vai identificar um autista superdotado aqui? Você vai identificar um TDAH com superdotação aqui? Não vai. Então, é uma teoria que restringe, ela reduz o campo de observação. Por isso, várias crianças que têm dupla excepcionalidade, que, por exemplo, são superdotadas e autistas, só vai sair autismo. Superdotadas TDAH, só vai sair TDAH. Superdotadas TOD, só vai sair TOD. Então, porque esse outro especialista ele vai se fixar no problema, naquilo que é disfunção no momento. E a superdotação a gente consegue enxergar
o potencial da cognição, principalmente pelos testes de QI, eles trazem essa medida de cada componente, e ele vai enxergar também aquilo que está para além do teste de QI, que está para além de algum prejuízo que você observou a criança ali. Por exemplo, quando eu vou avaliar uma criança, eu tenho um corredor enorme que foi proposital, não foi por acaso, para chegar na minha sala. Eu sempre saio antes do horário da criança chegar e fico lá em pé esperando, o atraso que ela tiver, eu estou lá. Eu começo a avaliar a criança da hora que ela entra na ponta do corredor. O jeito que ela vem com os pais, eu já começo a levantar as minhas hipóteses diagnósticas, não de estereótipo, mas para eu já entender toda a movimentação daquela criança. Teve um caso que era muito curioso, que eu falei, gente, é ele? Aí eu digo o nome da criança, né? Eu sempre tenho. Ele correu, ele deu uma corrida assim de 100 quilômetros no minuto por hora e pendurou no meu pescoço e me abraçou. E o pai falou assim: não, ele é autista. Como assim? Ele nunca abraçou ninguém, ele odeia isso, não sei o quê. Pronto. Aí eu falei: bom, quer dizer, eu já tinha a história dele toda na ponta da língua. Resultado, essa criança, ela não tinha autismo, mas ela era uma superdotada de alto funcionamento, ela tinha um QI de 150, com apenas 2 anos e meio, e isso modifica muito a distância dessa criança em relação às outras. Acaba trazendo percepções que são relacionadas a transtorno. Por que, que ela não gosta de toque? Tem uma questão sensorial envolvida na superdotação. Quanto maior o QI, maior a inteligência, maior os problemas sensoriais. Por que, que ela não abraça? Porque ela tem que analisar muito com quem ela está lidando. Mas, de alguma forma, aquela criança ouviu minha voz, o nome dela, me enxergou de algum jeito, que ela correu para me abraçar, que foi e assustou os pais. Então, isso a gente precisa conectar esses comportamentos que vêm na história da criança, na sessão da avaliação, por isso que eu só faço presencial, na sessão da avaliação, para você entender o que ali está para o lado da superdotação. Pode ter um autismo associado, pode ter um TEA, pode ter um TOD, porque, Kelly, o problema do diagnóstico do CID não é que o CID seja algo que diminui o C, principalmente porque autista e TDAH são pessoas, fala de funcionamento daquela pessoa, não é algo que eles adquiriram como uma doença. Assim como a superdotação, autismo e TDAH não são doenças, é tanto que não tem cura. São pessoas ricas em neurodiversidade, como é o superdotado. Então, carregar um CID conectado a uma doença, porque aí vem aquela ideia, autista é doente, TDAH é doente, TOD é um transtorno horroroso, traz uma situação que você exclui aquela pessoa da sociedade, de acolher, do acolhimento, porque você pensa que você está olhando disfunções e não, você está olhando uma pessoa que funciona diferente das outras, seja ela que neurodivergência ela tiver. Então, por isso que esse diagnóstico diferencial é de suma importância. Quando eu faço, eu vejo o seguinte: onde está a superdotação? E aí a gente não vê a área, Kelly, porque se aquela criança tiver uma dupla excepcionalidade, jamais você vai. Aliás, eu nunca digo jamais, porque tem sim crianças autistas que têm talento já, predisposição para talento, e a gente consegue acessar. Mas, se você olha para o que ela tem que fazer, muitas vezes a própria neurodivergência, seja TOD, seja TDAH, seja autismo, ela vai tornar aquilo um pouco mais embaçado, e aí você esquece, você negligencia a superdotação. Tanto que quando a gente entrega um diagnóstico de dupla excepcionalidade, eu preciso conversar com a escola, eu preciso dizer para a escola o que aquilo significa e que o que tem de prejuízo daquela segunda excepcionalidade não é papo da escola. A escola não tem, eu sou educadora e sei que aquilo não pertence a nós, aquilo pertence a outros especialistas. Então, o que a escola vai olhar na dupla excepcionalidade é a superdotação. Mesmo que seja um autista, mesmo que seja um TDAH superdotado, ela vai olhar é a superdotação, porque aquele ambiente ali é de aprendizagem, não é de terapia, não é um ambiente terapêutico. Mesmo que ele precise de um atendente terapêutico, no caso da criança dupla excepcionalidade com autismo,
aquele atendente, ele vai olhar questões muito pontuais, não a superdotação. Então, isso é uma complexidade grande.